Graças e paz, irmãos. Amém. Alegria estar aqui com vocês, de poder compartilhar aquilo que Deus gerou no meu coração. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 20. Capítulo 20, verso 17. Vamos ficar de pé para lermos a santa palavra do Senhor. Diz assim: mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois, que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi feita a pedra angular. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu rogo ao Senhor que o Senhor me use nessa manhã para o aperfeiçoamento dos santos. E se o Senhor me usar nessa manhã, eu te darei a glória, Pai. Porque eu sei que não sou eu, mas é o Senhor através de mim. Toma o coração de cada irmão, de cada irmã, que todas as barreiras, todos os impedimentos sejam despedaçados na autoridade que há no nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado e esta palavra cumpra o seu propósito para a glória do seu nome, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos sentar. Nessa manhã eu quero trazer uma pequena reflexão sobre aquilo que já tem sido construído, tem fermentado dentro do meu coração, daquilo que eu tenho lido, daquilo que eu tenho experimentado, observando o cotidiano, observando como o mundo tem se movimentado. É muito interessante, e aí não tem para onde fugir, mas a formação em história faz com que a gente observe o mundo tentando enxergar sua totalidade. E a gente observa alguns movimentos, a gente observa algumas coisas, e essas coisas que acontecem, não acontecem sem razão. Tudo o que acontece acontece por uma razão e por uma causa. Nós não chegamos aqui sem motivos. A igreja no Brasil, ela não está do jeito que está por acaso. Existe uma construção histórica, teológica, sociológica. Os movimentos que aí estão nos trouxeram onde a gente se encontra hoje. E a gente precisa se preocupar com isso. Porque o que nós observamos hoje não se parece muito com aquilo que Jesus colocou para nós como realidade e possibilidade de potência. Isso me preocupa muito quando a gente lê as Escrituras e nas Santas Escrituras, Jesus diz que obras maiores nós faríamos. E a gente percebe que tem alguma coisa muito errada. Porque
nós crescemos em quantidade, mas miseravelmente temos falhado na consistência e na qualidade daquilo que deveria ser o evangelho proclamado a todos os homens, a todas as nações, a todos os povos. Tem alguma coisa errada. Tem algo de errado quando a gente percebe pessoas simples, na sua maioria, porque o evangelho ele não nasce na corte, o evangelho ele não nasce na nobreza, o evangelho ele não nasce entre os intelectuais, o evangelho de nosso Senhor, ele encontra acolhida primeiro entre os mais simples, os mais humildes. E aquela gente simples e humilde era capaz de fazer coisas extraordinárias e de se comprometer de maneira inequívoca e de maneira tão radical que eles estavam prontos a entregar sua própria vida sem pestanejar. E nós hoje, com a graduação, faculdade, mestrado, doutorado, conhecedores de muita ciência, sofisticados na nossa maneira de pensar, conseguimos construir grandes teses, a nossa oratória é, sem dúvida alguma, a melhor oratória de toda a história, dentro da pregação do Evangelho, o discurso muito lógico, um discurso muito bem feito, mas falhamos miseravelmente em revelar o Pai para aqueles que estão perdidos. Tem algo muito errado. Isso não é um fruto, ou melhor, isso não é o resultado apenas da igreja. A sociedade, ela está em convulsão. A sociedade, ela está colapsando. E na tentativa de se manter viva, essa sociedade, ela usa vários artifícios. Observando o ser humano, desde o passado, a gente vai perceber no andar da história, esse ser humano, ele nasce e ele consegue ter alguma solidez durante um tempo, mas como diria uma pessoa que eu admiro muito, ela diz assim, tudo que a gente cria, nos recria. E a gente foi criando facilidades, tecnologia, e essas facilidades, tecnologias foram nos recriando na maneira como a gente se relaciona um com o outro. Eu pensei muito tempo sobre o tal evangelho líquido, e aqui, obviamente, a gente faz uma referência a Bauman, sociólogo polonês, em que ele tem muitas publicações sobre sociedade líquida, amor líquido. E quando a gente vai ver essa definição de Zygmunt Bauman, o que ele observou? Ele observou que o ser humano, para se manter em paz, que esse ser humano, para se manter infantil, esse ser humano, para se manter senhor de todas as coisas, sem precisar dar satisfação, ele vai transformando tudo que é sólido em líquido, liquefazendo todas as estruturas que eram sólidas. Por exemplo, família. Não. Modelo pai, mãe, filhos. Mas se a pessoa ela não está feliz com isso, ela pode viver de uma outra forma. Não. A gente precisa dar um jeito, porque como numa sociedade moderna, a gente vai continuar sendo arcaico, antigo, antiquado. Tem outros arranjos que se podem fazer, e esses outros arranjos
pode ser de maneira mais fluida. E a gente observa, inclusive, as nossas escolas entrando por esse caminho. Como professor, como alguém que trabalha em escola, eu posso garantir para você que esse é um movimento institucional, em que tem muitas escolas hoje que não mais comemoram o Dia dos Pais, nem o Dia das Mães, mas o Dia da Família. Eu não tenho nada contra o Dia da Família. Mas por que não uma coisa e outra? Por que não uma coisa e outra? Porque essas coisas precisam ser excludentes. Porque para eu ter o Dia da Família, eu preciso eliminar o Dia do pai e o Dia da mãe. Não, pastor, é que tem criança que não tem pai. Infelizmente. Tem criança que não conheceu a mãe, que não tem mãe. Infelizmente. E a gente precisa acolher essa criança. E aí a gente tem uma oportunidade de ajudar essa criança a lidar com a sua própria dor, não escondendo essa dor, como se ela não existisse. A gente cria uma maneira de esconder aquilo que está incomodando. Não é bem assim. Essa maneira de pensar, ela é arcaica. A tua maneira de pensar vai ferir os outros. A tua maneira de pensar, ela não é conveniente. A sociedade, ela passa por isso à medida em que eu sou aquilo que eu me sinto. Essa fluidez identitária, isso não é saúde para ninguém. Essa fluidez, onde nós não temos uma base, que precisamos ficar de pé, isso não traz saúde, muito pelo contrário, isso traz doença, isso traz patologia. Olhando para a maneira como Deus nos criou, biologicamente falando, nós precisamos de solidez para estarmos em equilíbrio. Deus cria, desculpa aí, tá, Priscila? Deus cria um órgão chamado labirinto, que fica no ouvido interno. E esse órgão, ele tem um líquido lá dentro, que funciona como nível. Alguém aqui já teve labirintite? Ó, homem de dores. O pessoal está forte. Obrigado. E eu nervoso, pode não parecer, mas eu estou nervoso. A labirintite é uma enfermidade horrorosa, mas é interessante. Em que sentido? Se você estiver sentado no chão, você cai. Você perde completamente cima, baixo, direita, esquerda. Outro dia eu ouvi uma entrevista bem interessante dizendo que os astronautas, no período de adaptação para gravidade quase que zero, é o tempo todo vomitando. Que ele está lá trabalhando, de repente passa o colega dele passando de cabeça para baixo. Só que será que ele que está de cabeça para baixo ou eu que estou de cabeça para baixo? Isso causa uma confusão enorme. Então, Deus, ele cria o ser humano dessa forma, para que ele tenha equilíbrio, ele precisa de base sólida. Sem base sólida, nós não temos equilíbrio. E numa sociedade fluida, nós andaremos sempre claudicando, sempre desequilibrados, sempre de um lado para o outro, sempre como uma onda que vai de um lado para o outro. Nós não teremos firmeza. E essa sociedade líquida, ela cria algumas coisas, assim, bem curiosas. A gente vai para a Idade Média,
E a gente não tem muito essa questão da individualidade. Tudo era muito de todos, e era uma cama enorme em que dormia pai, mãe, dormia os filhos, e se a cama fosse grande o suficiente, dormia até alguns servos. Era muito, não tinha privacidade. Privacidade é uma invenção relativamente recente dentro da história da humanidade. E essa individualidade, essa privacidade, nos fez muito bem. Mas tá chato. Não. Vamos fazer o seguinte, aquilo que a gente conquistou a duras penas, a gente vai jogar fora. E joga fora como? Rede social. Eu fotografo o meu café da manhã, eu fotografo o meu almoço, fotografo a minha janta, eu vou passear, preciso tirar foto e marcar a localização, eu preciso informar quando eu vou dormir, partiu, dormir. Eu preciso informar quando eu acordo, mais um dia. Eu preciso informar quando eu estou me relacionando com alguém. Eu preciso informar quando eu estou triste. Eu preciso informar quando eu estou indignado. Todos sabem da minha vida e eu abro minha vida para todo mundo. Que necessidade é essa de expor a vida? Que necessidade é essa de expor essa individualidade? Só que acontece um fenômeno muito preocupante, porque à medida em que a gente vai perdendo a individualidade, a gente também perde a unidade, porque só é possível unidade onde há individualidade. E a gente perde a individualidade, mas a gente ganha uniformidade. Vê se as pessoas elas não estão parecidas. Vê se as pessoas elas não tentam se vestir da mesma forma. Vê se elas não tentam ir para os mesmos lugares. Veja se elas não estão querendo comer a mesma comida. Sai com a mesma... Não. Ó. O bico. As pessoas, elas estão ganhando uniformidade, perdendo a identidade, a sua individualidade e, consequentemente, elas perdem a unidade. Amém, irmão? Mas é bom avisar para eu não assustar. A sociedade líquida, ela entrou dentro da igreja onde não deveria entrar de maneira alguma. Porque o mundo se comportar dessa forma, a gente até entende. Porque são pessoas que buscam um sentido, são pessoas que vivem através de um vazio existencial. Mas esse mundo líquido, ele entrou dentro da igreja e ele tornou aquilo que deveria ser algo que não é imexível, mas alguém já falou sobre imexível, mas algo que não se pode mover em algo fluido. Essa é a tristeza. Nós estamos nos comportando como o mundo aí fora. E aí, quando a gente vai para um evangelho líquido, esse evangelho, ele deixa de incomodar. Esse evangelho, ele deixa de educar. E esse evangelho, ele deixa de transformar. Só há educação na contrariedade, no confronto. Só há transformação no confronto, no incômodo. E nós perdemos essa capacidade de transformar o mundo que está à nossa volta. Nós deixamos de ser sal da terra e luz do mundo.
Porque a sociedade aí fora deseja um povo que vive na escuridão e um sal que não traz mais sabor. E o medo de causar desconforto faz com que a gente anule aquilo que Deus propôs para nós como principal missão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a própria Bíblia diz que se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve para nada além de ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Nunca a igreja, nunca, never, na história da igreja, a igreja foi tão pisoteada como hoje em dia. Nunca a igreja serviu tanto de chacota como hoje em dia. Isso deve apontar alguma coisa para nós. Porque se a Bíblia diz que o sal que não salga, ele não serve para nada, além de ser jogado no chão e ser pisoteado pelos homens, e se nunca antes fomos tão pisoteados enquanto igreja, existe uma hipótese muito forte de que nós deixamos de salgar e perdemos o nosso poder de transformar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a gente imagina que o problema é o levante de Satanás contra a igreja. Mas a gente não entende que o nosso maior problema não é Satanás vir de encontro a nós, mas a rebeldia que está no nosso coração. Nós nos tornamos gente rebeldes. Nós estamos como a esposa de Ló, olhando para trás, com saudade daquilo que a gente reputa como sendo perda. Ela olha para trás com saudade da cidade que estava sendo consumida. E nós olhamos para trás desejando ter as mesmas coisas que os gentios têm, que os iníquos têm, que os transgressores têm. O nosso coração, ele está muito parecido com o coração das pessoas que não servem a Deus e que não temem a Deus. Qual é a diferença, irmão? Qual é a diferença, de fato, da maneira como eu penso, com a maneira que o outro pensa? Só é possível haver essa transformação da qual a gente tanto deseja se nós nos posicionarmos diante do mundo e diante daquele que nos chamou para essa grande obra. Mas nós estamos mais preocupados com a nossa própria vida, com as nossas urgências, com aquilo que é importante para nós. Nós vivemos aqui nessa terra como se fôssemos viver eternamente. Eu não sei se você sabe, mas você vai morrer. Isso não é uma ameaça, é uma certeza. Você vai morrer. Eu vou morrer. Tudo aquilo que a gente julga como muito importante ficará para outras pessoas usufruírem. Um dia nós seremos, todos nós, um retrato, uma foto, num porta-retrato, na estante de alguém. Passado, depois de algum tempo, nem isso nós seremos mais. Estaremos todos nós fadados ao esquecimento. Irão nos esquecer. Eu não sei qual é o nome do meu bisavô. Não sei quem é. A gente briga tanto por algumas coisas, de ser importante e disso, daquilo outro, quando na verdade a maior importância seria fazer a vontade daquele que nos chamou. O mais importante seria que as pessoas, olhando para mim, vissem o meu Pai, que está no céu. O mais importante seria, dentro das minhas relações interpessoais, as pessoas sentirem o perfume de Cristo. O mais importante para mim deveria, as pessoas olhando para mim, verem uma carta escrita pelas mãos do nosso Senhor. Isso deveria ser o mais importante. Mas nós nos apegamos a esse mundo. Nós fomos seduzidos por esse mundo.
E nós não damos mais conta daquilo que de fato é a base, é a solidez. Esse mundo está perdido. Esse mundo jaz no maligno. E a minha preocupação honesta é que de tanto amar o mundo, talvez muitos de nós também estejamos jazendo no maligno. Que Deus tenha misericórdia de nós. O mundo jaz no maligno não deveria ser uma sentença. O mundo jaz no maligno deveria ser um alerta. O mundo está morto no maligno. Amém. É assim, Jesus. Então vamos até o mundo, porque eu conheço um Deus que me comissionou para ser pescadores de homens. O pescador natural é aquele que pesca o peixe vivo, mata o peixe, tira a vida do peixe para se alimentar do peixe. O pescador de homens pesca o peixe morto, dá vida para esse peixe, para que ele tenha vida eterna com o nosso Pai. Senhor, o mundo jaz no maligno. Vamos para o mundo, vamos pregar vida, vamos declarar vida, vamos profetizar vida, vamos dizer onde é que tem verdadeira vida. Mas nós perdemos essa intrepidez, nós perdemos essa ousadia, porque infelizmente a nossa imagem e reputação conspira contra o nosso testemunho. E quando eu estou diante de um desafio, que Deus me pede para eu fazer algo louco, que eu acho que é louco, eu penso comigo, mas o que será que irão pensar de mim se eu fizer isso? Deus nos direciona para alguém e a gente tem um coração rebelde, não vai para preservar nossa reputação. Quantas coisas você já sentiu no teu coração que era de Deus fazer e a gente não faz com medo da nossa reputação? O que vão pensar de mim? Deus precisa ter misericórdia de nós. O tema da nossa caminhada no ano de 2025 é um só coração e um só caminho. Falei certo? Amém. Um só coração e um só caminho. Só é possível caminharmos em um só coração, em um só caminho, se a gente perder, destruir, abrir mão da uniformidade e dizermos assim: Deus, eu estou pronto para a unidade, eu estou pronto para aceitar a minha individualidade e caminhar junto com os irmãos. O homem, ele é essencialmente o mesmo desde o Éden. Uma coisa que eu gosto muito dessa metáfora que Bauman fala sobre o mundo líquido, ele diz o seguinte: por exemplo, esse copo, se ele for cheio de água, a água, ela assume a forma do copo. Se ela for para essa garrafa, ela assume a forma da garrafa. Contudo, a água permanece a mesma. Não há mudança na substância chamada água. Olhando para a sociedade, a gente percebe exatamente isso. O homem é essencialmente o mesmo, o que muda é a maneira que ele faz para expressar as suas disfuncionalidades, as suas carências. Qual foi a promessa do Satanás lá para o Adão e para sua esposa? Se você comer desse fruto, você será conhecedor do bem e do mal. E você será como Deus. Não é? Foi isso aí. Desde sempre, o ser humano está buscando dominar outro ser humano para se tornar Deus. E aí, tem uma frase do Leonardo Boff
que ele fala assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quer ser menino. A busca nossa é sempre por poder, por notoriedade. Queremos ser Deus, queremos controlar as coisas, queremos ter o domínio das coisas, queremos antecipar os processos, para evitar dor, porque nos convenceram, o Satanás nos convenceu que quando a gente controla as coisas, quando a gente se antecipa os processos, nós somos capazes de fugirmos da dor, quando isso não é verdade. A dor é uma questão inerente de todos os seres criados e que entrou no mundo a partir do pecado. Sinto muito, não tem como evitar a dor. Viver dói. Nós devemos evitar todas as dores evitáveis, ou seja, aquilo que é para eu não me machucar, eu não me machuco. Mas nós não deveríamos evitar as dores inevitáveis, como esse mundo líquido está tentando evitar quando pega e exclui o Dia dos Pais e o Dia das Mães, para as crianças que não têm pai nem mãe não sentirem dor, evitando aquilo que é inevitável. É impossível uma criança que cresce sem o pai, sem a mãe, não sentir dor. É impossível. Volto a dizer, não está aqui diante de vocês alguém que sente prazer na dor dos outros. Mas evitar uma dor inevitável é apenas fugir daquilo que virá sem nenhuma sombra de dúvida. Nós estamos represando ou tentando represar aquilo que nos faz, aquilo que nos causa dor. Nunca antes, na história da humanidade, tomamos tantos analgésicos, tantos remédios neurológicos, tantos remédios para dor. Nós queremos acabar com a dor, mas só é possível acabar com a dor quando a gente está num estado de letargia. Em um estado fora da realidade, dopados, anestesiados. A dor, ela nos ensina coisas que são preciosas. E a primeira delas é que nós não somos onipotentes, oniscientes. Nós não somos Deus. Esse homem, essencialmente caído, ele tem buscado desde sempre fugir desse estado de dor. Eu me lembro quando surgiu o telefone celular. O telefone celular era muito caro. E ele parecia uma caixa de sapato, né? Enorme, um tijolo. E esse ser humano, eu costumo dizer que existem duas coisas que movem os avanços tecnológicos: o desejo e a preguiça. Por conta da preguiça, nós aprendemos a domesticar os cavalos. E para a gente não andar a pé, o cavalo anda por nós. Só que estava desconfortável. E aí a gente inventa a carruagem. É mais ampla. Mas ainda assim, levava algum tempo. E nós criamos o automóvel. Só que para longas distâncias, o automóvel, ele ainda é complicado, sem dizer que para atravessar o oceano era de navio e ainda leva muito tempo. E a gente cria o avião. A gente cria os controles de TV, de ar-condicionado, para sequer a gente levantar da cadeira.
as coisas, o desejo também. O desejo de conhecer o desconhecido, ir até a Lua, entender um pouco sobre o universo, faz com que a gente tenha muitos avanços tecnológicos. Então, a qualquer homem ou qualquer mulher mundano, o que traz um avanço tecnológico é o desejo e a preguiça. Mas nós não deveríamos nos mover nem pelo desejo e nem pela preguiça. Nós deveríamos nos mover através da missão. E por causa da missão, a gente abre mão do desejo e a gente vence a preguiça. Ou pelo menos deveria ser assim. Essa primeira parte da mensagem, eu quis colocar de maneira muito prática o que significa esse evangelho líquido. Esse evangelho líquido, muitas vezes, vai fazer com que as pessoas negociem o que não era para ser negociado. E a gente começa a colocar elementos de outras naturezas, que não é aquilo ensinado na Bíblia, em nossa ordem de culto. E a gente acaba misturando um monte de coisa. Aí daqui a pouco tem rosa ungida, tem vassoura que varre demônio. Irmãos, eu sei que é engraçado, mas isso deveria nos fazer chorar. O que estão fazendo com o evangelho do reino? Aí a gente quer voltar para o judaísmo. Aí, um monte de elementos judaizantes, semelhantemente ao que o Paulo escreveu no livro de Gálatas. Ó insensatos Gálatas, como foste sair do primeiro amor, daquilo que foi pregado tão rapidamente para aquilo que vocês experimentaram e sabem que não pode trazer contentamento e paz. Tem um historiador chamado Leonildo Campos, ele escreve um livro, e é bem interessante porque é uma análise sobre o evangelicalismo no Brasil, em que ele coloca 3 instâncias: igreja, templo, teatro e mercado. Num determinado momento é um templo, em que a gente canta a Deus, em que a gente ora a Deus, o exercício religioso acontece nesse ambiente, mas em um outro ambiente, ou melhor, numa outra instância, se comporta como um teatro, em que a gente faz as encenações, em que existem muitas vezes, em nome do pretenso ato profético, as maiores bizarrices que pode ser observados, em nome de arrancar dinheiro do povo. Fazem as maiores bizarrices. Isso não é o evangelho do reino. Isso pode ser qualquer outro evangelho, mas não é o evangelho do reino. Em um outro momento vira mercado. O que é o mercado? Mercado é o lugar para onde eu vou escolher os produtos. E o que eu quero eu compro, o que eu não quero eu rejeito. Nós perdemos o temor de pedir a Deus: revela para mim, Senhor Deus, uma estratégia para eu ganhar esse lugar. E a lógica empresarial, capitalista entrou dentro de nós e a gente precisa fazer muitos eventos para que, tendo uma oferta para o povo, a gente consiga atrair o povo para ser consumidor do espetáculo que a gente faz. Isso é evangelho líquido. E que Deus tenha misericórdia de nós. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança. Porque a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que é a pedra angular, ela causa um mal-estar tremendo para o evangelho líquido.
E eu queria falar um pouquinho agora sobre a pedra angular. Tem uma imagem aí para a gente tentar entender o que é a pedra angular. Tem uma construção, um arco. Não existe argamassa ali. As pedras, elas foram encaixadas perfeitamente dentro da sua própria individualidade. E cada característica é importante para manter esse sistema sustentável, para ele não colapsar. Ao final, o que dá sustentabilidade para isso tudo é a pedra angular. É aquela que está no meio. Essa aqui. Sabe por que a pedra angular ela incomoda? Porque ela causa tensão. Em uma estrutura, ela só pode se manter de pé se ela tiver tensão. Uma das estruturas mais fortes que existe é a gota de vidro. Quando está se derretendo o vidro e essa pontinha de vidro líquida cai dentro d'água, acontece um fenômeno maravilhoso. A parte de fora esfria mais rápida e a parte de dentro ainda não esfriou. E a parte de dentro, ela leva mais tempo para esfriar. Isso significa que ela vai se contraindo para o centro, tornando aquela estrutura quase que inquebrável. Aí fizeram vários testes. Quem que gosta de ver prensa hidráulica? Que bom que eu não sou o único louco. Aí vai, espreme um monte de coisa, né? A giz de cera, aí vai embora. Colocaram a gota de vidro na prensa hidráulica e ela amassou o metal e não foi quebrado. Deram um tiro na gota de vidro. E ela quebrou o projétil. Mas a gota de vidro, ela tem uma fraqueza. Imaginem uma gota e após essa gota, nós temos o prolongamento de uma cauda. Enquanto a gente está batendo na gota, no corpo principal, ela não se quebra. Mas se a gente pega um alicate de unha, vá até a ponta do prolongamento da sua cauda e dá uma triscada, ela colapsa, explode. Ela colapsa, explode. A gente precisa entender que nós não precisamos fugir daquilo que nos traz dor. Mas só é possível a gente vencer aquilo que dói se nós estivermos em unidade. Só é possível nós sermos resposta para o mundo se nós estivermos em unidade. E só é possível isso tudo se entre nós, gerando tensão em nós, tivermos a pedra angular. Aquela pedra que foi rejeitada. Por que vocês acham que a pedra angular ela foi rejeitada? Eles queriam construir de uma outra forma. Eles queriam produzir de uma outra forma. Por que tem muita gente, pastores entrando em terceiro, quarto, quinto casamento, abraçando o evangelho líquido, deixando de lutar pelas suas famílias? Porque eles decidiram rejeitar a pedra angular. Não tem plano B, é essa mulher que está do teu lado. Não tem plano B, é o homem que está do teu lado.
Não tem plano B. É isso. E é essa pedra angular que cria essa tensão, e a tensão ela incomoda, mas é aquilo que mantém uma estrutura como essa inabalável. A gente pode escolher. Não, esse negócio causa muito sofrimento, esse negócio é muito ruim para mim, eu me sinto desajustado, não dá. Viva a vida como quiser viver, mas o final dela não será um bom final. Não será um bom final. A gente deveria parar de fazer o seguinte apelo, e eu entendo os irmãos que fazem esse apelo, mas quem é que quer aceitar Jesus? Não, Jesus não está à venda, Jesus ele não precisa ser aceito por ninguém, muito pelo contrário, é Jesus quem aceita a gente. O nosso apelo deveria ser o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se eu não entendo que eu sou um pecador miserável, e que o Deus Criador dos céus e da terra diz: eu te recebo, mesmo sendo pecador miserável, porque eu te amo. Isso deveria ser um apelo para nos fazer correr em direção a Ele. Mas nós escolhemos a relativização da verdade, a relativização dos preceitos de Deus. Nós trocamos a verdade em mentira. Essa pedra angular, ela precisa nos incomodar sempre quando a gente está fora de esquadro. E sabe o que é lindo? Eu sei que naturalmente eu não estou pronto para fazer parte dessa edificação. Mas eu me submeto à vontade do edificador, do construtor. Se ele precisar, com a sua talhadeira, arrancar rebarbas, pontas e questões que me impedem de entrar nesse lugar, eu me submeto. Por outro lado, tem pontas, rebarbas e desníveis que se encaixa perfeitamente ali. Mas nós, sem dúvida alguma, precisamos tomar uma posição diante dele. Onde você quer estar? Essa vida, mais ou menos, essa vida sem se posicionar, essa vida vivendo esse evangelho líquido, essa vida conhecendo Jesus apenas de ouvir falar, não é o suficiente. Não existe ambivalência, dubiedade no Evangelho de Cristo. Ou a gente é, ou a gente não é, porque o meu Senhor, Ele não se dobra à relativização. A relativização de tudo é uma coisa tão estúpida que ela não se sustenta a um exame de lógica primária. Não existe verdades absolutas. Isso significa, inclusive, que essa verdade que você está falando também não é absoluta. Isso é louco. Isso é uma maneira bonita de falar. Mas quando morre alguém da família, quando a gente tem uma perda violenta, quando bate o divórcio, quando o caos chega à nossa porta, toda essa lógica construída como um castelo de Lego, isso desmorona. E o que fica é um ser humano devastado. Deus não te criou apenas para isso. Existe um oceano profundo, do qual a gente muitas vezes só colocou a pontinha do pé. E Deus está nos convidando a um nível de intimidade maior que Ele. Que o sujo se suja ainda mais
e que o santo se santifique ainda mais. Não dá para a gente ser morno. Ah, mas eu não faço o que ele faz, mas não faz o que deveria. E isso nos coloca numa categoria de mornidão. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer. A gente precisa decidir o que a gente vai ser. E a gente precisa decidir a quem a gente vai honrar. Ah, Senhor, eu quero, eu desejo, mas eu não tenho força. Então você está no lugar certo. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. A gente precisa entrar naquela construção e ser espremido pela rocha angular, pela pedra angular. Comprimido pela pedra angular. Senhor, eu não dou conta, dá sim. Porque quem garante é a pedra angular. Senhor, como pode um arco como esse suportar edificações acima? Eu não vou aguentar. Quem garante é a pedra angular. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. O meu primeiro convite é para você que entendeu essa palavra e você sabe que você é um pecador e que hoje você se arrepende e diz: eu quero abrir o meu coração para Jesus. E você nunca fez isso antes, não de maneira formal. Se você deseja abrir o coração para Jesus e diz: eu me arrependo, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja tomar essa decisão com Jesus, de abrir o coração e dizer: Senhor, eu me arrependo e eu quero viver contigo, eu quero me posicionar. Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez você nunca tenha confessado Jesus como Senhor e Salvador, e nessa manhã você diz: eu não quero mais estar sozinho. Essa pedra angular vai bagunçar a minha vida completamente, mas é dessa bagunça que eu preciso. Eu preciso ser mexido. E você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vem aqui à frente, levante uma das suas mãos para eu orar por você. Tem alguém? Deus abençoe, querido. Deus abençoe, meu jovem. Agora, esse convite é para você. Você talvez esteve numa igreja e você se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha saído dessa igreja ferido, machucado. E hoje você entende que quem te feriu, quem te machucou não foi Deus. Não foi Deus quem te feriu, quem te machucou, mas muitas vezes a gente acaba punindo quem não tem nada a ver com a situação. E você se desvia, se decepciona. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você decide retornar, levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que diz: eu quero retornar, Senhor. Eu desejo retornar para os seus caminhos. Meu terceiro convite é para você, membro da SEM, que assim como eu fui ferido por essa palavra, porque eu entendo que tem muita coisa que eu trago na minha vida que precisa ser desbastado, que precisa ser tirado para que haja um encaixe perfeito, para que a pedra angular, para que a pedra de esquina me sustente. Se você entende isso e nessa manhã você deseja do profundo do coração falar: o Senhor é o construtor, e da maneira que Ele quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer, ainda que seja aquilo que eu não queira, que Deus tenha senhorio na minha vida e faça, ainda que eu não queira. Se
você se encontra nessa situação, vem aqui à frente para a gente orar junto. O jovem que levantou a mão recebendo Jesus nessa manhã, poderia vir aqui à frente? Não deixe passar esse momento. Não deixe passar esse momento. Temos aqui um jovem. Qual é teu nome, queridão? Gabriel. Gabriel está se decidindo hoje com o Senhor. Precisa de algum líder para vir aqui e estar abraçando o Gabriel. Vamos orar por todos aqui, em especial pelo Gabriel. E que o Gabriel, junto com o Pedro e com o Lucas, aí, repetisse essa oração comigo, Gabriel. Diga assim, ó: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador, mas a tua palavra diz que Jesus veio e todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Hoje eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e assim receber o direito de ser chamado filho de Deus. Quero orar agora por todas as pessoas que estão aqui na frente, Senhor, cada irmão, cada irmã que veio atraído por essa palavra, que reconhece que por algum motivo os princípios do Evangelho foram se liquefazendo em suas vidas, foram ficando líquidos, foram perdendo a eficácia. Quando menos perceberam, estavam distantes daquilo que é o teu chamado, daquilo que é a tua vocação para a vida deles. Começaram a relativizar aquilo que não é relativo, Pai. Agora por cada jovem, cada homem, cada mulher que está aqui à frente, que entende, com o tempo eu fui me afastando daquilo que era meu chamado, porque eu passei a não levar tão a sério o peso da tua palavra. Mas hoje, que essa palavra, que a pedra angular, sustente esse irmão, essa irmã na sua fé. Nós nos levantamos contra toda a voz de acusação de Satanás contra a mente deles, que eles saiam daqui livres para viver plenamente a graça do Evangelho e assumir a responsabilidade de ser um discípulo de Jesus. É assim que oramos e cremos, Pai querido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Pode voltar para o seu lugar. Obrigado, pastor Outros, pela instrumentalidade da parte de Deus.